Bem-vindos ao podcast do Hope, o podcast do Hospital de Olhos de Primavera. E hoje estamos aqui para começar uma série sobre retina. Estamos com o Dr. João Celso, oftalmologista, especialista em retina. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite, Laísa. É sempre legal, né, falar aqui de um tema tão importante, né, para a população. A gente vai tentar ser o mais simples, né? É um tema complexo, então a gente vai tentar simplificar de uma maneira que Sim. todos possam entender o máximo O possível. máximo possível, né? Então, hoje a gente começa o primeiro episódio sobre essa série de Vamos retina. fazer Ainda uma- vamos fazer mais uns 2, 3, acredito, né? Vamos fazer uma série retina aí, para Ai, que legal. conscientizar a população da importância, né? Que legal. Estamos também aqui com a doutora Luísa Lopes, oftalmologista, especialista em glaucoma. Obrigada pelo convite também. Hoje o protagonista aqui dessa série retina é o Dr. João, mas eu vou falar um pouquinho na parte em que a retina está associada ao glaucoma também. Muito legal, muito legal. Então vamos começar o nosso podcast. Hoje vamos falar sobre a retina e as suas doenças. Doutor João, o que é retina? Como que ela faz parte ali do sistema ocular? Eu acho que, assim, a retina, o glaucoma, acho que assim, a gente vai falar de um jeito mais simples, né? São termos específicos, termos difíceis. Então, assim, a gente vai tentar simplificar bem hoje para que todos possam entender, todos né? entendam, né? Legal. A retina, ela é um tecido. O termo, né? O nome retina vem de rede mesmo. Então, ele é um tecido bem fininho que reveste o olho por dentro. Então, quando você olha um olho, você vê lá a parte colorida, a parte branca, você não está vendo a retina. A retina, ela reveste o olho por dentro. Então, imagina uma bola, seria a parte de dentro ali. Sim. Por que a retina é importante? A retina, a gente compara ela a um filme fotográfico. Então, chega toda a luz e ela é revelada no filme fotográfico. A retina é que faz essa revelação. Então, ela é neurônio, são neurônios, né? Então, faz parte do sistema nervoso. Ela é composta de neurônios que transforma a luz que entra no nosso olho em informação para o cérebro. Então, é a parte mais importante do olho. Né, Luísa? Isso aí. E qual é a função da retina? Ela tem somente essa parte do transcrever a imagem para dentro do olho. Exatamente. Então, assim, se você imaginar o olho como uma câmera fotográfica, cada parte do olho, se a gente for ver, o olho foi inteiro moldado para quê? Para jogar a luz com eficiência na retina. Então, a gente tem a parte da frente do olho, que é a córnea, tem o cristalino, que é a lente do olho. Todas essas partes do olho, quais são as funções, né? Lógico que cada um tem suas funções específicas, mas a função primordial é o quê? Direcionar essa luz para a retina, que é para formar a imagem, tá? Então, a retina, ela pega todas as informações visuais, a luz, e transforma em informações elétricas para o cérebro decodificar isso. Que daí é essa transcrição. Transcrição é uma palavra bem boa que você usou. Né? É uma transcrição da imagem para dentro do cérebro, para os neurônios. Isso aí. Legal. E assim, a retina, ela tá bem protegida ali dentro do olho, né? Ela tem algumas camadas antes, né? Como quase tudo no nosso organismo, se você for ver, os órgãos nobres, de uma maneira geral, pensa no cérebro. Ele foi feito bem protegido pelo nosso crânio. A retina não é diferente. Ela é a camada mais interna, então ela está bem protegida. Sim. E ela também... Só que ela é muito fininha, né? Ao mesmo tempo que ela é muito protegida, ela é muito sensível, né? Então, ela é um pouquinho delicada. Então, ela é uma camada finíssima, né? Como se ela tivesse a capa do olho e por dentro tem uma rede, uma película, vamos falar fininha, assim. Isso, fininha. Que está ali para transcrever. Isso, exatamente. E assim, por mais que ela esteja assim, protegida, assim como o cérebro, que ele está protegido pelo crânio, e a retina está protegida por outras camadas do olho, se acontecer, por exemplo, alguém bater o olho, ela acontece alguma coisa nela já de cara ou depende dependendo do impacto? Como seria isso, para a gente entender melhor como que ela está protegida ou não?
quando bate, vamos falar de um trauma contuso, uma bolada de tênis, que acontece também muito no dia a dia, né? Um soco em luta de boxe, enfim, né? Um trauma tipo contuso de capotamento de carros. Isso eu tô falando do que a gente vê no dia a dia do consultório, né, Luísa? Sim. Então, assim... Bola de beach tênis. Bola de beach tênis, agora o beach tênis tá em alta, né? E a galera, exatamente. Sem querer. Então, assim, essa contusão do olho, ela, vamos falar que o olho amassa, né? Porque o olho, ele é, não mole, mas assim, ele é elástico. Então, nesse movimento que ele vai, que você espreme o olho, quando ele volta, esse aqui é o pior para a retina, porque quando ele volta, ele chicoteia. E isso a retina, por exemplo, pode rasgar. Tá. E isso é um trauma que acontece ali dentro. Ela rasgando... Não, ela rasgando pode infiltrar líquido por dentro dessa rasgadura ou desse buraco, vamos chamar assim, e descolar a retina, que é gravíssimo. Então, o descolamento de retina é talvez das patologias que a gente tem, é uma das mais graves, que exige um tratamento mais rápido, né? Uma urgência ocular. São cirurgias grandes, complexas, então esse é drástico. É drástico. Esse tratamento, a gente pode até começar já a parte do tratamento já da retina, né? Que essa parte, por exemplo, uma pessoa chega lá com uma bolada no olho. Uma bolada de beach tênis mesmo. Vai direto para o centro cirúrgico? A gente consegue fazer esse atendimento dentro do hospital? Então, assim, quando chega um trauma ocular, a gente vai ver o olho, ver as estruturas externas, né? A córnea, a conjuntiva, ver se teve algum dano. E aí dilata-se a pupila, né? Para ver o fundo de olho, que é onde fica a retina. Então, assim, não é bateu, vai ter dano, mas primeiro faz-se uma avaliação, né? Ver se tem um dano e, tendo-se o dano, ainda dá tempo de tratar. Por exemplo, faz-se um laser para tratar, então não é que já vai descolar de uma vez. Então, o mais importante, eu acho que nesse ponto, é a conscientização de que trauma ocular tem que ver. É importante ver, né? E assim, saber que a retina tá lá no fundo do olho, né? Até quando você tem uma hipertensão, né? Diabetes, o endócrino normalmente vai pedir pro oftalmologista uma avaliação de fundo de olho para ver como tá aquela retina, né, João? Para ver como tá os vasos da retina. Exatamente. E aí, para isso, vai envolver um exame com dilatação de pupila, para avaliação do fundo de olho, né? E sempre importante as consultas anuais. Então, assim, quando tem algumas patologias do olho que você olha no espelho e você vê, fala, poxa, tá vermelho, tá irritado, né? O seu vizinho, o seu esposo, seu companheiro, enfim. As pessoas vão falar, vai procurar um atendimento porque tá ruim, tá feio, tá chamando atenção. Falando de retina, propriamente dita, ela é por dentro, né, do olho. Ela não aparece, ela não aparenta, né? Nem vermelhidão, nem nada? Não, nada. Ela não mostra sinal aparente nenhum. Assim como o glaucoma, né? Assim como o glaucoma. Envolvem doenças silenciosas. E são essas as piores, porque o paciente não está sentindo nada, para que eu vou, né, a consulta se eu não estou sentindo nada? E aí, quando chega no momento de lembra e tem de ir no oftalmologista e já pode ser que encontre um problema de retina, um problema muito grave. Muitas vezes a gente atende aquele paciente que é o paciente que não tem grau, não usa óculos, ele enxerga bem, tem uma visão central boa, e aí às vezes ele vai naquela consulta porque sentiu uma irritação no olho, uma conjuntivite, às vezes vai salvar ele de um problemão, né? Porque é nessa oportunidade que a gente pega aquele paciente e faz uma consulta completa. Olha o fundo de olho, olha o nervo, olha ali a periferia da retina. Às vezes ele tem alguma degeneração periférica, né? Já nasceu com isso, né? Com indicação de fazer um laser. Ou ele tem um aumento de escavação de nervo, gera ali já uma suspeita para glaucoma. A gente já investiga com exames específicos. Então, assim, é tão importante a consulta de rotina, né? E aí, às vezes, na correria ali, o paciente não sabe que tem doenças silenciosas e aí não vai, né, não procura. Por isso que, gente, vamos ressaltar aqui a importância de procurar todo ano, pelo menos uma vez por ano, um oftalmologista. Para você ver, quem sabe você tem alguma doença, alguma coisa irritando o teu olho e você não sabe, e você vai lá e acaba
Não é esse o objetivo de encontrar doenças, né? Mas você tem um tratamento aqui em Primavera, dentro do Hospital de Olhos. Então, vamos prestar atenção e vamos procurar esse médico uma vez por ano, tá? E vocês estão falando sobre o fundo de olho e sobre essas doenças que tem, essas doenças silenciosas. Como que o glaucoma, por exemplo, fala com a retina? Como os dois se desenvolvem? Como que um impacta no outro? Começa a nossa correria quando a gente recebe um paciente com uma retinopatia diabética proliferativa, né, João? Que às vezes já está começando a produzir vasos ali e começa a bloquear o ângulo, e aí vem o glaucoma secundário a uma doença de retina. Então, de repente, é melhor o João falar um pouquinho sobre a retinopatia diabética, né, que é uma doença que a gente atende muito, que você atende muito, trata muito no hospital, né, João? Falando assim das doenças, né, propriamente ditas da retina, que são várias, eu acho que a gente ficaria, sei lá, o dia todo aqui falando e não contemplaria tudo, né? Mas assim, a gente queria dar uma especial atenção à retinopatia diabética. Que é uma doença mais comum? Ela tem das doenças da retina, né, junto com a degeneração macular, é a mais prevalente, né, que a gente mais atende no consultório. Só que, assim, não só pela prevalência, mas pela importância, né? Então, por exemplo, a retinopatia diabética é a principal causa de perda de visão definitiva na população ativa. Ou seja, se você pega ali a população de 25 a 60 anos, estão trabalhando, estão no auge da vida, né? Com filhos e numa idade produtiva, é a principal causa de cegueira. Então, assim, vamos falar de diabetes. No mundo, hoje, são 800 milhões de diabéticos. No Brasil, as últimas estimativas, aí, 20 milhões. Então, 20 milhões. Então, se a gente está falando uma população de 200 milhões, 10, 12% da população com diabetes. Sim. O Brasil já é o 6º país com o maior número de diabéticos do mundo. Tá? E, assim, crescendo, né? A gente vem se alimentando cada vez pior, obesidade, estilo de vida, sedentarismo. Então, assim, nos anos 2000, a gente tinha 150 milhões de diabéticos. Hoje, em 2020, a gente está aí com 800 milhões. Então, de 150 milhões para 800 milhões em 20 anos é um salto. Desses, quantos vão ter retinopatia diabética? Todos? Não, são todos. Mas, assim, estima-se em torno de 30%, 35% deles. Então, assim, a gente está falando do número colossal, né? E com tendência de crescimento, o que é pior. Então, assim, você falando na principal causa de cegueira, numa doença muito prevalente e com chances, né, da gente intervir antes que o mal aconteça. Então, hoje eu acho que, sem dúvida, é a patologia mais importante da retina, em termos de onde o atendimento, a prevenção, né, ela faz muito sentido. Então, acho que o intuito de bater nesse ponto, né, Luísa, é pela prevenção, pela não deixar, né? Não deixar evoluir para perda, para sequela dessa visão, para perda visual mesmo, e idade produtiva do paciente, idade que ele está trabalhando, às vezes ali é o provedor da casa. Exatamente. Né? Imagina a questão social que tem isso também, né? Envolve toda uma família. Quando eu comecei a fazer glaucoma, né, eu tive certeza ali que o glaucoma, a retina, a gente lida com... o paciente e toda a história familiar dele também, né? Muitas vezes a gente casa um pós-operatório, um pós-procedimento, um paciente que a gente casa com o paciente e casa com todos os familiares também, né? Porque são doenças crônicas que envolvem muitos retornos e a gente está, né, sempre vendo aquele paciente. Aí na minha área... uma afetividade, né? Sim, diferente até de um pós. Eu amo operar catarata, o João também ama, né? Mas assim, a catarata a gente vê aquele
aqueles retornos, o paciente está livre para viver a vida dele, né? E o pós de retina, o pós de glaucoma, a gente ainda fica a vida toda, né, com o paciente. E o paciente sempre tem que voltar para ver como que tá, tá progressando. Então, assim, são pacientes nossos para a vida toda. Eu vim para cá no passado, até hoje, comentam, né, em foto minha, mensagem, me mandam mensagem, às vezes, até no meu WhatsApp, de pacientes que eram lá da UERJ, que eu atendia no setor de glaucoma. Então, assim, eu aprendi a ter muito carinho por essa especialidade também. Eu acho que também o João tem. E a preocupação pelos nossos pacientes também, assim, né? De não deixar até os próprios familiares, trazer o filho, trazer o irmão, não deixar chegar, né, naquela sequela, perda visual. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Um paciente diabético, como que ele pode perder a visão assim? Por exemplo, então, uma pessoa com uns 45 anos, um homem de 45 anos, está lá vivendo a vida dele, de repente se encontra com um diagnóstico de diabetes. Ele já tem que procurar um oftalmologista para acompanhar, ou como que se dá assim? Tô com o olho irritado, vou, ou... Ótima pergunta. Como que a gente acompanha? Como que a gente visualiza talvez isso? A pergunta mais importante de todas essa, né? Isso, assim, não é da nossa cabeça. Hoje existem protocolos para isso, né? Que vão ser seguidos. Então, o paciente que é o paciente diabético, né? Diabetes tipo 2, que é o mais comum. Sim. Tá? Ele tem que fazer uma consulta anual de screening, né? De rastreio. E é recomendado que ele inicie esse rastreio por volta dos o diabetes tipo 2 imediatamente após o diagnóstico. O diabetes tipo 2, né, você não sabe há quanto tempo você tá. Não é porque você fez o diagnóstico agora que você começou agora. Então, assim, diagnosticou o diabetes tipo 2, o oftalmologista tem que dilatar, o endócrino, né, encaminha pra gente, ou deveria encaminhar, né, ou o clínico, enfim, quem vai fazer o manejo clínico desse paciente, encaminhar para um oftalmologista. E já falar, você precisa fazer um acompanhamento anual. Foi feito o diagnóstico de diabetes, a gente precisa de um rastreio da retina. Então, a gente dilata a pupila, né, tira as fotos, faz a retinografia, dilata, vê o fundo do olho, e ali, a partir dali, a gente vai vendo anualmente e tomando as providências. A gente fazendo o exame do fundo do olho, a gente também ajuda o endócrino ou o clínico a fazer o tratamento dele. Quantas vezes a gente faz uma cartinha falando, olha, teve uma piora, né, do quadro, então, assim, vamos fazer isso, vamos intensificar a medicação. Então, assim, precisamos tratar, não dessa forma, mas, assim, precisamos... tratar essa situação. Isso, essa situação. Eu acredito que precisa ser imediato. Isso, imediato, ou talvez, né, essa medicação não esteja sendo eficiente. Então, é uma forma até de dar um direcionamento para o próprio clínico ou para o próprio endócrino que esteja fazendo esse segmento. Às vezes faz diagnóstico, né, no próprio consultório seu, né? Exatamente, chega lá, você vê e manda para o endócrino. Eu ia perguntar isso agora. E essa fase... se já aconteceu de vocês diagnosticarem lá, chegou o paciente com o fundo de olho. Hoje, inclusive, hoje paciente aconteceu? de manhã aconteceu. Conta pra nós, doutor. É um paciente que veio de Campo Verde com uma baixa de visão. Veio uma senhora com os filhos. Enxergando assim. Ela estava... O que não é, assim... Quando a gente vê essa situação, aí realmente a gente fica muito triste. Por quê? Ela chegou muito tardio, né? Que idade ela tinha, assim, só pra gente ter uma noção? Ela tinha 67 anos. Então, assim, já tardio, com o olho comprometido, provavelmente o rim também, né? Que o rim é um órgão irmão do olho, então, assim... E sem fazer o tratamento. Então, assim... Mas ela já sabia que ela tinha diabetes? Ela teve o diabetes, tem o diabetes, e aí ela tratou um tempo e depois relaxou, que tô melhor agora, e aí o tempo, né, foi se passando. O tempo cobrou. Porque às vezes tem aquele pré-diabetes e aí depois não volta mais para consulta para saber se aquilo vai continuar, vai fazer um tratamento com medicamento mesmo ou não. E aí vai numa consulta oftalmológica muito tempo depois e descobre que já tem lesão em órgão-alvo, né, que é o olho, aí provavelmente o rim também já vai estar comprometido. Aí você encontrou nela hoje esse problema já. E como é daqui para frente? Como vai ser esse tratamento com ela? Então, assim, pensando no paciente, vamos falar assim, o paciente ideal. É aquele que faz o diagnóstico, né, do diabetes,
é encaminhado para fazer o rastreio e a gente vai anualmente fazendo aquele screening, né? E vai observando as alterações. É importante salientar que, assim, não é eu tenho diabetes, eu vou ter retinopatia, e tendo retinopatia eu vou ficar cego. Não é essa a sequência. A gente vai vendo, né? Vai acompanhando o paciente. Existe uma ordem, né, natural das alterações. Começa alguns pontos de sangramento, esses pontos podem ir aumentando. Então, assim, dentro do olho, com a hora que você dilata, você vê que tem a sangramento retinopatia ali? diabética, ela é uma doença vascular, né, da vasculatura da retina. Então, assim, a glicose, o açúcar alto do diabetes, ele danifica esses vasos e começa a faltar oxigênio para a retina. Então, esses vasos eles começam a se proliferar e a retina vai faltando oxigênio e ocorre toda uma alteração tecidual ali que culmina na doença propriamente dita, que é a retinopatia. Ela vai se deteriorando. Ela vai se isquemiando, né? Ela vai faltando oxigênio para ela e o organismo, na tentativa de melhorar isso, vai criando outros vasos. Se esse vaso que está aqui não está sendo eficiente para levar o sangue até lá, eu vou criar um outro vaso. Então, é uma doença eminentemente vascular, que não é suficiente. Inclusive, todas ou quase todas as complicações da retinopatia diabética é causada por essa nova vascularização, vamos chamar assim, para suprir a falta de oxigênio do olho. Inclusive o glaucoma neovascular. Tem um problema dessa vascularização aí, já cria o glaucoma? O glaucoma neovascular é um glaucoma secundário, a complicação da retina, principalmente retinopatia diabética, né? Que é quando essa neovascularização ocorre ali no ângulo de drenagem, né? É como se entupisse um ralinho de escoamento ali daquela pia que está enchendo. Então, o humor aquoso, ele é produzido e não tem como ser drenado por conta daqueles vasos ocluindo o ângulo de drenagem do olho, e aí a pressão vai lá em cima, ela sobe subitamente e é um glaucoma muito grave. É diferente daquele glaucoma que tem uma história familiar, aquele que a gente suspeita, pede exame, vê se tem, se não tem, começa a tratar, vai acompanhando. Esse é um glaucoma gravíssimo, infelizmente, que aí realmente é uma correria de tratar a retina e de tentar reduzir essa pressão e ver, assim, em que momento que o paciente chegou pra gente, para ver o que tem de prognóstico e o que de cirurgia que compensa, o que de tratamento que dá para fazer, né? Assim, né? Tá, então só voltando um pouquinho, só para acompanhar a progressão para o glaucoma. Quando o paciente chega lá, como essa senhora chegou hoje, ela chegou já com perda de visão. Tem algum tipo de tratamento cirúrgico ou vai abre o olho, colírio? Não tem, no caso... Nela não encontrou nada do glaucoma? Não, ainda não. Assim, ainda ela tá mas pode... ela tá num estágio já de perda de visão, né? Sim. Mas assim, que ainda tá num estágio que a gente vai fazer, por exemplo, no caso dessa paciente, um laser vai ficar bem, vai melhorar, Esse laser vai ficar tem bem. dentro do hospital de olhos, pode ser feito. Hoje, é fora ou dentro do centro cirúrgico? O laser é fora do centro cirúrgico. Procedimento ambulatorial, não tem cuidados, assim, pós, ele é um pouco doloroso, mas é super tranquilo, né? Não tem preparatório, é tranquilo de ser feito. Ambulatorialmente, importante tem no hospital tudo que precisa fazer, né? Tanto cirúrgico quanto laser. Falando de retina e de glaucoma, hoje tem tudo, né? Hoje tem tudo, tanto da parte clínica quanto cirúrgica, o laser, as aplicações, né? Sim. Mas assim, eu queria só voltar um pouquinho para deixar bem claro, assim, o rastreio. Isso que é o mais importante. Talvez seja o mais importante. O rastreio, o acompanhamento do paciente. Isso. Então, assim, o paciente diagnosticou diabetes. Diabetes tipo 2. Na detecção, feito o diagnóstico, procurar o oftalmologista, tá? No diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da criança, do adolescente, de 3 a 5 anos depois do diagnóstico, iniciar o rastreio. Tá? Então, assim, diabetes tipo 2, no diagnóstico, diabetes tipo 1, de 3 a 5 anos após o diagnóstico, tá? Esse segmento depois. Em si, não achando alterações ou alterações leves, esse segmento é anual. Se achando alterações, aí vai de cada caso, pode ser semestral ou até antes.
Então, acho por que exemplo, o diabetes tipo 1, um adolescente de 12 anos encontrou. Aí ele vai começar a ir todos os anos no oftalmologista para fazer esse rastreio. É que assim, ó, dos fatores de risco, vamos falar dos fatores de risco para retinopatia diabética. Além de ter, né, a diabetes em si, aos níveis glicêmicos, o nível da glicemia, que hoje a gente mede pela hemoglobina glicada, né, que é aquele exame que vê os últimos 3 meses da glicemia. Outros fatores como pressão, tabagismo, obesidade, todos esses acentuam a progressão para a retinopatia diabética. Só que, além disso tudo, existe um fator de risco independente, que esse eu acho mais cruel, que é o tempo de diabetes. Há quanto tempo a pessoa está com diabetes sem perceber? Não, ou não tratando. Ou percebendo. O tempo de diabetes é importante nesse caso. Sim. Então, assim, se o diabetes está controlado, diminui a progressão. Se não está tendo picos, né? Sim. Ou está muito alto ou muito baixo. Se fuma, se tem colesterol, etc. Isso. Mas fora isso tudo, sim, o tempo de diabetes. Hoje a gente sabe, por exemplo, que um paciente com mais de 15, 16 anos de diabetes, sei lá, talvez não, 80% dos pacientes vão ter alterações. Vão ter alterações. Não quer dizer que são alterações que levam à perda de visão importante, mas vão ter alterações na microvasculatura da retina. Então, assim, mais importante de tudo, fazer o segmento, fazer o rastreio, fazer a consulta, fazer o screening. Para quê? Visto as alterações, a gente tem um tempo hábil, né, de fazer as intervenções, de indicar o que precisa. De fazer, né, o tratamento adequado conforme aquela necessidade. E lembrando que, assim, a maioria desses, né, dos pacientes, felizmente, dá tempo, né? Ele vem, a gente vê aquelas alterações, a gente recomenda, né, que o endócrino faça algumas alterações, algumas mudanças, e aquilo vai, ele segue bem. E a gente vê que o paciente que respeita a dieta, tem os hábitos de vida saudáveis, ele segue bem, né, Ju? Segue bem. Porque isso é o mais importante, controlar a doença de base. Não adianta o oftalmologista estar lá lutando com aquele laser e o paciente comendo bombom. Tapar o sol com a peneira, né? Aí não vai adiantar. Mas então sempre tem que procurar um tratamento junto dentro do consultório do oftalmologista, tem que procurar um tratamento à parte também. Poxa, então, mudar o estilo de vida. É o mais importante. Perder peso, né? controlar o docinho. Se a gente for analisar, assim, a nossa patologia que a gente está falando hoje, a retinopatia diabética, ela não é causa, ela é consequência, né? Então, em se tratando de consequência, a gente tem que tratar a causa, né? Então, assim, a gente vê que o paciente bem tratado, bem seguido, com uma hemoglobina glicada ali abaixo de 7. Sim. Isso às vezes pode parecer um pouquinho técnico, mas o paciente que é diabético, ele vai saber certinho o que eu tô falando. É um exame... Ele sabe. Você já pergunta quanto... Já não é nem hemoglobina glicada. Quanto tá a tua glicada? Ele, não, doutor, tá 7, tá 8. Ele já sabe certinho. Que tá controlado ou que tá alterado. Exatamente. Ele vai te falar. Porque imagina a disciplina que esse paciente tem. Para ele, a vida dele é controlar aquilo ali direitinho. Então, é responsabilidade para ele estar com as taxas controladas, né? Ele vai saber direitinho quanto que tá. Aí, assim, se a gente puder, vamos falar assim, fazer uma sequência, né? A gente vê o paciente, vai acompanhando. E caso, né, ele evolua para uma retinopatia diabética mais grave, e por que ele vai evoluir? Ele vai evoluir pelo tempo de diabetes, pelas suas características genéticas hereditárias, que aí né, não tem como a gente interferir, porque aí é dele, né? Associação com hipertensão, com dislipidemia, que é o colesterol, tabagismo, etc. Caso ele evolua para uma das formas mais graves, aí entra na parte propriamente dita da terapêutica da retinopatia diabética. Até nesse ponto, quem está tratando é o endócrino. A gente está direcionando, a gente está observando, mas quem trata é o endócrino ou o clínico. A partir do momento em que se diagnosticar a retinopatia diabética nas suas formas um pouco mais graves, vamos falar assim, aí entra a terapêutica nossa propriamente dita. Aí é um
né, uma gama de tratamentos. Que inclui o laser. Inclui o laser, né? Mas tem o alguma laser, outra junto? Tem o laser, né? Tem hoje as injeções, que é injeção no olho mesmo. No olho tá? mesmo? Exatamente. Sem Não, anestesia, nem nada. nossa, é quando a gente fala pro paciente, né, que tem que fazer uma injeção no olho. É o fura-olho. É, o fura-olho, né? Ele chora. Vou furar meu Nossa, é olho. uma microagulha. Bem fininha. Bem Nem fininha, nem super tranquilo. Uhum. Tem as injeções, tem a cirurgia, né? Em casos mais complexos de sangramento no olho. Sim. Então, assim, tem uma gama de tratamento. A gente queria, né? Na verdade, assim, eu queria mudar de profissão. Por quê? No dia que não tiver mais a retina, seria o sonho, né, Luiz? Assim, que o paciente não chegasse nesse ponto, né, de ter que fazer o tratamento. Mas, enfim, como é uma realidade, a gente tem que tratar. E pelas estatísticas que você falou, aparentemente só vai piorar, né? Infelizmente. Do nosso lado ocidental do mundo, com as nossos hábitos, vamos falar assim, a tendência claramente é de aumento. Mas, assim, em se tratando de ter a doença e de ter que tratar, que a gente tratasse até o nível do laser. Isso seria ótimo, tá? Que é o primeiro estágio, estágio e é talvez o tratamento que faça mais diferença na vida do paciente, porque ele evita, né, que pule para um próximo estágio, tá? Sim. Porque pensa comigo, falei para você que falta oxigênio, né? E cria novos caminhos, novos vasos, só que esses novos vasos que são produzidos, eles não são veias completas, elas são veias mais finas, com as camadas mais frágeis, então eles arrebentam. Aí gera sangramento. Aí é o sangramento. Imagina um globo, né, ocular, cheio de veinhas fininhas, lacrado, né, vamos falar assim, fechado, e algo sangrando lá dentro. Então, a característica essencial do olho é o quê? É ser transparente, né? Deixar a luz passar. Sim. Se você sangra lá dentro, é como uma piscina que você jogou uma terra lá dentro. Sim. Ela fica toda... Aí não faz aquela transcrição que a gente falou lá no início, Exatamente. Ela não faz, né? A luz não passa, não recebe a informação. Então, assim, se a gente chegar... Já que a gente tem a doença, ela não vai sumir do mundo. Não. Inclusive, ela está aumentando. Mas... pelo menos se a gente conseguisse diagnosticar cedo e tratar até no nível do laser, eu acho que já seria muito eficiente, né, Luísa? Né? Porque evitaria o quê? Evitaria as cirurgias, né? Aquela agressão, aquela agressão, né? Hoje, por exemplo, quando um paciente sangra e aquele sangue não é absorvido, tem que fazer uma vitrectomia, que é uma cirurgia de retina grande, uma cirurgia com pós-operatório mais difícil, né? A cirurgia cara. É importante falar né? Nessa parte também. Então, esse tratamento ela é onerosa no sentido material, econômico, né? Ela é onerosa no sentido de cuidados, de pós-operatório. O paciente perde trabalho, a família tem que deixar, né? Em caso de pessoas com mais idade, deixar de trabalhar para acompanhar, para cuidar. Então, assim, se a gente conseguisse fazer o laser, né? Ou na maior parte dos pacientes, a gente conseguiria diminuir muitas complicações, inclusive, que é o caso do glaucoma neovascular, né? Que é uma complicação tardia da retinopatia diabética, né? Ainda é depois da parte lá do sangramento, ou faz parte do sangramento, essa parte do glaucoma? Pode vir junto, né? Porque está naquela parte da produção de novos vasos. Então, ali, sem sangramento, a pressão pode ir lá em cima por conta do bloqueio daqueles vasos no ângulo. Vamos falar assim que me corrija se eu estiver errado aí, doutora. Mas assim, os novos vasos na retina produzem o que eu trato, que é a retinopatia diabética. Os novos vasos, quando eles vão para frente, chega perto do colorido, vamos falar assim, do olho, aí entra na parte do glaucoma neovascular, porque diminui a saída de água do olho, então aumenta a pressão do olho, da doutora Heloísa. E aí a pressão vai lá em cima, um glaucoma gravíssimo. É só para a gente fazer um parênteses aqui. Estamos tratando de duas doenças, né? Primeiro, a retinoplastia, que é a doença de retinopatia. A retinopatia diabética, que também pode ser agravado e elevado
para o glaucoma. Dá uma introduçãozinha só do que é o glaucoma pra gente, só para as pessoas, para os pacientes entenderem como um tá associado ao outro. É porque esse é um tipo diferente de glaucoma, né? O glaucoma secundário. O glaucoma que as pessoas conhecem, no geral, o mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto, aquele que tem a ver com a idade acima de 40 anos, história familiar, aumento da pressão intraocular, né? A córnea um pouco mais fina, pacientes míopes têm mais chance, que tem aqueles pré-requisitos. Mas é diferente desse tipo de glaucoma. Esse tipo de glaucoma é um glaucoma súbito, que acontece de repente por complicações, por bloqueio de drenagem do humor aquoso. E aí que aumenta a pressão. E aí que aumenta a pressão de forma súbita. Já não é mais aquele glaucoma mais comum, que é lentamente progressivo. E aí dá tempo da gente fazer o diagnóstico, mas esse não, esse vem de repente e aumenta a pressão assim lá para 50, 60 e o normal é até 20, né? Então, a gente fica assim, realmente naquela correria de tratar a retina, porque, querendo ou não, ainda é a base do tratamento e ainda orientar o tratamento com a endócrino junto e aí ver o que ficou de prognóstico visual para ver se tem indicação de fazer uma cirurgia, né, com válvula e de retina e injeções e o laser, aí vai tudo junto. Então, assim, realmente, quando chega a esse estágio de glaucoma neovascular, é um tratamento muito caro e nem sempre nem sempre é efetivo em termos assim de melhora da acuidade visual, porque gera sequela, aquele dano da retina, mais o aumento súbito da pressão intraocular, é dano na retina, é dano no nervo óptico, né? A gente não pode prometer ganho de 100% de visão no pós-operatório. Melhora um pouco, mas não é aquela coisa do 100%. A gente fica ali naquela tentativa de salvar a visão. Salvar o órgão. Salvar o órgão mesmo. Salvar o órgão, exatamente. Mas não necessariamente o paciente, a gente não pode dizer que ele vai enxergar 100%. Então, a gente tem que até tentar ver o que tem de prognóstico visual para esse olho, para tentar oferecer o que tem, assim, o mais conservador possível para aquele caso. Melhor saída possível para aquela situação. Para cada paciente. Para cada paciente. Por exemplo, hoje da senhora que foi lá no seu consultório, se ela não continuar tratando, se ela sumir do teu consultório, por exemplo, para os próximos 2, 3 anos, a chance dela se tornar uma pessoa candidata a ter esse tipo de glaucoma é maior ou menor? Muito maior. Muito maior? Porque ela já tem uma preocupação ali na parte da retina. Então, o certo é ela acompanhar mesmo, todos os anos voltar e ver se tem algum tipo de... E cuidar da diabetes, é claro. Assim, se a gente for, né... Vamos elencar tudo, fazer uma sinopse. De um mundo melhor perfeito. É não ter a diabetes. De um mundo perfeito. Né? De um mundo perfeito, né? Então, assim, melhorando a alimentação, atividade física, diminui o risco de diabetes. Sim. Né? Só que, tendo diabetes, vamos tentar diminuir a chance de complicações. Sim. Seja no olho, seja um infarto, um AVC, uma nefropatia, né? Sim, que é uma coisa comum também. Então, assim, falando especificamente do olho, que é a nossa parte, qual é vamos falar, a obrigação do paciente? Poxa, vai lá uma vez por ano, vamos ver, entendeu? Dá tempo. Não é uma coisa que, assim, nossa, é rápido. Ela é previsível no sentido de... são anos, né? São anos, então, assim... Até ficar feio, ruim mesmo, até ficar... A situação, assim, caótica. Isso, dá pra tratar, dá pra gente fazer intervenções a tempo, né? Sim. Então, assim, o ideal é que não tenha diabetes. Tendo diabetes, vamos prevenir as complicações, né? Sim. Porque chegando num nível de complicação, as coisas realmente ficam muito difíceis, aí a gente vai mais para tratamentos paliativos, então, assim... Resumindo, né? O normal da população já é uma consulta oftalmológica uma vez ao ano. Então, assim, se tem o diagnóstico de diabetes, aí procura ficar certinho com essa rotina, é só o que a gente pode... Só manter a rotina, né, de uma vez por ano. E, independente se tiver uma doença ou não, procure um oftalmologista uma vez por ano, para te prevenir e te salvar de muitas coisas que às vezes você nem tá sabendo que você tem. Doenças silenciosas, umas doenças silenciosas que às vezes nem o teu olho tá irritado e você não sabe nem porquê. Então, cara, procura. Uma vez por ano ali, ó.
tranquilinho. E procura a gente no Hospital de Olhos, que nós temos ali todo o tratamento para todos os tipos de doenças oftalmológicas. Pessoal, estamos chegando ao fim desse podcast. Quero agradecer a presença de vocês, todas essas explicações sobre retina. Acabei de ter uma aula sobre retina e sobre glaucoma. Agradeço a presença de vocês, agradeço a aula que vocês deram. Vamos marcar um outro podcast para a gente continuar falando dessas... A gente já queria, né? Deixar o convite, né? Para o próximo episódio. Sim. Continuar aí na temática retina, que é são temas grandes, né? São temas complexos. Vastos. Que a gente vai tentar simplificar de uma maneira que todos possam entender e compreender. Às vezes é um familiar que tem, uma avó, enfim. Ou até mesmo para se prevenir também, né? Para se prevenir também, né? Então, até o próximo episódio. É isso aí. Isso aí. Obrigada, doutores. Obrigada pela presença. Até a próxima. E quero convidar vocês a conhecer o nosso Hospital de Olhos de Primavera. Estamos localizados na Avenida Estados Unidos, número 350, Jardim das Américas. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.